Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Ele já foi prefeito de São Paulo, ministro da Educação, candidato à presidência em 2018 e candidato ao governo de São Paulo em 2022. E agora comanda a área econômica no governo Lula. Ministro, boa noite para o senhor. Boa noite, Kennedy. Prazer estar com você. Prazer é nosso. Obrigado por dar essa entrevista aqui para a notícia. Ministro, eu queria entender melhor esse plano para a transformação ecológica, né? A gente viu que no primeiro semestre aí está bem encaminhado o arcabouço fiscal, a reforma tributária passou na Câmara, nós vamos falar disso adiante, mas eu queria falar do plano, esse plano verde, porque no mundo inteiro discute uma transição para uma economia mais sustentável, né? Quais são os detalhes desse plano? O que ele muda na economia brasileira e em quanto tempo? Bom, é um plano bastante amplo, organizado em torno de 6 eixos, que foi apresentado para o presidente Lula na última sexta-feira, numa reunião longa, em que ele não foi perturbado por telefonema, por nada a não ser se fixar naquilo que a equipe estava apresentando para ele. O que aconteceu, Kennedy? Enquanto a gente cuidava do dia a dia, né? CARF, reforma tributária, arcabouço fiscal, reoneração de combustível, eu montei uma equipe para mapear todas as oportunidades econômicas, sociais, ambientais em torno de uma transição ecológica. E ele ficou pronto, lá para fim de maio, começo de junho. A gente começou a bater com os outros ministérios, o Ministério de Minas e Energia, Meio Ambiente, MIDIC, que é Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, para verificar se aquilo tinha aderência, né, ao que os ministros estavam imaginando, do ponto de vista desta transição, até ter a segurança necessária para fazer uma primeira apresentação para o presidente Lula. Agora, aqueles que me acompanham precisam compreender a magnitude do que nós estamos falando, porque o próprio presidente falou assim, você está me apresentando, não é um plano, é um outro país. Porque, na verdade, todos os países vão ter que se rever daqui para frente. Então, vou citar alguns exemplos. Por favor. Terras raras é um tema central no mundo. O que é? São aqueles minérios que vão ter um papel estratégico na transição. Todo mundo fala do lítio. Todas as baterias elétricas são feitas, né, em geral, por lítio ou alguma coisa que tem parentesco com isso. Como é que você vai tratar? Qual vai ser o marco regulatório da mineração de terras raras no Brasil? Como é que nós vamos trabalhar isso? Lembrando que o Brasil é rico em terras raras, mas a América do Sul é riquíssima. A Bolívia é rica, o Chile é rico, a Argentina é rica, e por aí vai. Como é que nós vamos nos integrar em relação às terras raras? Aí você pega fertilizante, tem os biofertilizantes. Como é que o Brasil vai, sendo um país agrícola, como é que nós vamos fazer com que a nossa agricultura e pecuária se adequem aos novos tempos, para não perder mercado? E está vendo a discussão com a União Europeia agora, por exemplo. Exatamente. Então, nós não podemos ficar deitado em berço esplêndido, imaginando que, porque a gente produz soja, carne, nós vamos continuar exportando sem atualizarmos a nossa matriz, fazendo com que os países importadores, né, dos nossos produtos tenham a confiança de que aquilo está sendo produzido da maneira mais adequada possível. Tem mudança da matriz energética brasileira? Tem, claro. O Brasil é riquíssimo em sol e vento, tem que fazer as linhas de transmissão para poder integrar a produção de energia eólica e solar à nossa rede de energia elétrica, que é a mais limpa do mundo, uma das mais limpas do mundo. Praticamente 90% da nossa energia elétrica é limpa. Agora, com o hidrogênio verde, você pode estocar, na forma de amônia, uma parte disso. Você pode exportar energia limpa. Você pode trazer plantas industriais para o Brasil, atestando que aquele produto foi produzido sem emissão de carbono, com baixíssima emissão de carbono. Então, você dá uma certificação de produto verde. Por exemplo, o aço brasileiro pode ser completamente diferenciado do aço chinês. Os chineses não têm condição de produzir aço verde, embora seja o maior produtor de aço do mundo. Mais de 50% da produção de aço do mundo está na China. Nós podemos pegar um naco desse mercado produzindo aço verde. Isso vai ter um valor de mercado. Outro exemplo, crédito de carbono. Nós estamos com uma lei, uma minuta de lei em consulta pública para organizar
o mercado de crédito de carbono no Brasil. Reforma tributária, tem um imposto que é um imposto seletivo. Como é que ele vai operar? A gente vai olhar para a saúde e meio ambiente e vamos desonerar aquilo que respeita a transição ecológica, tanto do ponto de vista da saúde quanto do meio ambiente. É um plano de quantos anos? No tempo é o quê? 10 anos, 20 anos, 5 anos? Não. O tempo, o que nós vendemos para o presidente, com a cautela devida, para não vender fantasia, é de que nós temos que, para implementar esse plano, nós vamos precisar dos 4 anos de mandato, começando esse ano por aquelas medidas estruturais. E, ao longo dos próximos anos, tem uma série de desdobramentos em decretos, portarias, regulamentos, regulação, que vão se desdobrar no tempo. Mas ele começa com um conjunto de medidas mais fortes e estruturais e vai se desdobrando ao longo dos anos. Ministro, mas a gente quer, em 2026, concluir esse ambicioso. Percurso. E aí nós vamos colher os frutos, se depender da gente, por décadas. Sempre se fala que o Brasil tem uma vocação de potência global na questão ambiental. Sem falso patriotismo, tem país com mais condições do que o Brasil para fazer essa transição para uma economia verde? Olha, eu acredito que as vantagens competitivas do Brasil são praticamente únicas. Não apenas pela questão ambiental, mas também por questões que às vezes não são consideradas pelos analistas. A questão geopolítica, por exemplo. As tensões no mundo tendem a preservar o subcontinente sul-americano de qualquer tipo de problema. Nós temos boas relações com o mundo inteiro. Falo isso sem nenhum temor de parecer. O presidente Lula abre muitas portas. Sim. É uma pessoa que tem um trânsito... Reconectou o Brasil ao mundo, né? Reconectou o Brasil ao mundo. E eu penso que o nosso empresariado tem que valorizar isso, essa reconexão que ele está promovendo. Eu, pessoalmente, já visitei 10 países, com e sem ele, em fóruns internacionais dos mais qualificados, né? O Brasil vai presidir o G20 o ano que vem. No ano seguinte vai presidir os BRICS. Ou seja, nós estamos numa situação que, se a gente aproveitar o capital político que o presidente Lula tem e ter um plano associado à figura dele, que envolve combate ao desmatamento, a questão do desenvolvimento da Amazônia sustentável, porque ninguém quer congelar a Amazônia. Nós queremos preservar a floresta, mas nós queremos que a juventude da Amazônia, a população da Amazônia, tenha oportunidade de emprego e renda, mas adequada à realidade mundial. Isso tudo pode nos fazer colocar o Brasil num patamar de atração de investimentos como há muito tempo não se vê. Ministro, funcionou na reforma tributária destacar o Bernardo Api para cuidar do tema. Só tem o Rafael Dubé, que é assessor especial, está em debate no Ministério, ele virá secretário executivo adjunto para cuidar disso. Essa decisão está tomada? Ele será o secretário adjunto executivo? Ele será. Executivo adjunto? Esse tipo de projeto, assim, é uma questão de gestão, né? Todo mundo falava, deixa a Receita Federal cuidar da reforma tributária. Eu falei, olha, isso já foi tentado 1 milhão de vezes. Há 30 anos estão tentando. A Receita tem um dia a dia tão pesado. O que a Receita tem que fazer é o seguinte, todo o conhecimento acumulado, que não é pouco, não é pequeno, a Receita é extraordinária em termos de quadros técnicos. Aliás, o Estado brasileiro tem nichos de excelência que precisam ser explorados. A Receita é uma delas. Mas eu criei uma secretaria extraordinária para fazer a reforma tributária e para dar aos senadores e deputados os subsídios técnicos necessários para a tomada de decisão. E foi um acerto, na minha opinião. Sim, foi. Chamar o API com toda a sua equipe, que não merece é tão muito grande crédito, assim, exato. mas ele realmente, o pessoal está brincando que ele é o pai da reforma, e é verdade, né? Mas foi um acerto criar a secretaria extraordinária. Se o presidente, não sei como ele vai organizar a governança desse plano, mas eu quero ter, no alto escalão do Ministério, uma pessoa, que será o Rafael Dubé, focada nisso, para coordenar as ações do Ministério, frente a outros ministérios, a Casa Civil, a Presidente da República, para acompanhar a transição. Ministro, uma coisa que a gente viu na China, em poucos anos eles renovaram frota de ônibus de cidades muito importantes. Renovação de frota de ônibus, no sentido de ônibus elétricos, que tem impacto também, maior silêncio e menos poluição na cidade, sim, claro, né? Isso está nesse plano? Está nesse plano. O PAC tem uma parte também
O PAC vai ser um PAC verde, né? Pelo menos mais verde do que de costume, né? Comparativamente ao que foi o PAC de 15 anos atrás, ele é um PAC com muito mais atenção à questão ambiental, até Sim. pelas necessidades do país. Então, eu entendo que todos os ministérios vão ter que se adequar, entendeu? Isso vale para o PAC, para o PPI, vale para a educação vai ter que se adequar. Eu, por exemplo, entendo, né, até por ter sido ministro, que o Conselho Nacional de Educação, o Ministério da Educação, vai ter que se debruçar sobre o currículo em duas questões, saúde e meio ambiente. Sim. Nós vamos ter que atualizar a carga horária dedicada a isso, os novos conhecimentos científicos na área de saúde e meio ambiente, porque a nossa juventude precisa de educação profissional, a escola de tempo integral é uma necessidade, mas que tipo de educação profissional nós vamos dar? Eu penso que essa questão de atualização da matriz produtiva do Brasil, de novas oportunidades, novas fronteiras, e aí entra economia digital, entra uma série de coisas, cultura, que são não poluentes e que geram cultura, turismo, tem uma série de coisas que tem baixa emissão de carbono e que vai diminuir ainda mais. Hoje está se discutindo, por exemplo, combustível de avião. O Brasil tem condição de oferecer uma solução. Você sabe que o querosene de avião é muito poluente. Um dos temas que está se discutindo no mundo. O Brasil tem tecnologia hoje para produzir turbina a biocombustível. Então, o Brasil tem realmente que abraçar essa causa, não vendo, como no passado, o meio ambiente contra a produção. Não. É o meio ambiente a favor de uma nova produção. E, ministro, como é que combina isso? Porque o resgate da dívida social dos pobres, o combate à fome, melhorar o padrão de consumo das famílias, é um tema caro ao PT. A gente sabe que o planeta, a gente já está consumindo uma terra e meia em termos de recursos renováveis. Resgatar, tirar mais gente da pobreza para um padrão de consumo de classe média, não estou nem falando do padrão de consumo americano e europeu, da classe média brasileira ou dos ricos brasileiros, aumentar esse padrão, tem impacto ambiental. Como que você combina uma transição para uma economia mais verde e, ao mesmo tempo, resgata as pessoas da pobreza? Como é que faz isso? Olha, você pode aumentar o PIB. Vamos pegar um livro, né? Um livro pode ser digital. Você aumentou o PIB, quando você vendeu esse livro digital, você aumentou o PIB e não emitiu uma molécula de carbono, né? Você pode produzir o livro com madeira de reflorestamento. Então, você absorveu o carbono. Sim. Você pode produzir o livro com madeira não certificada. Você emitiu o carbono. Sim. Então, nós temos que compreender o seguinte: eu penso, a humanidade ela vai querer sempre mais. Sim. Agora, a questão é mais do quê? Nós temos que fazer uma discussão sobre o padrão de consumo. E como a gente consome, né? O que vai se consumir, como vai se consumir. O debate sobre economia circular passa por aí, sobre reciclagem passa por aí, sobre o fim dos lixões passa por aí. O Brasil ainda tem muito lixão, alguns estados têm muito. Sobre saneamento passa por aí. Que tipo de obra você vai fazer? Se você vai investir em transporte público elétrico ou carro a combustível fóssil, passa por aí. Então, é uma falsa questão, né? Você pode ter... você tem fronteiras do conhecimento e fronteiras da nova economia que são não poluentes. Então, por isso que eu insisto que também passa por uma questão da educação. Como é que nós vamos preparar o cidadão do futuro para esse desafio ambiental, sem dizer para ele que ele vai estar restrito nas suas vontades? Ao contrário, mas você tem que dizer o seguinte: bom, que modo de vida nós vamos escolher para viver? É uma questão mais de modo de vida do que de outra coisa, sabe? Essa é uma questão desafiador. Exigente. Ministro, olha só, o Brasil voltou para o mapa da fome e o presidente Lula tem se preocupado com isso. A ONU divulgou nessa semana dados mostrando que tem 70 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, 21 milhões com insegurança alimentar severa e 10 milhões passando fome mesmo, né? A marca dos 2 primeiros mandatos do Lula teve muito essa questão social, do combate à fome. Estamos vendo para esse terceiro mandato, esse plano para a transição ecológica como uma possível marca, o senhor já falou um pouco disso.
Agora, como acelerar o combate à fome? Como acabar com este novo no país? Olha, Kennedy, nós acabamos com a fome, na época do presidente Lula, com 1/3, o equivalente a 1/3 dos recursos do atual Bolsa Família. O Bolsa Família daquela época, atualizado pela inflação, daria alguma coisa em torno de 55 bilhões de reais. Hoje nós temos 170 bilhões de reais no Ministério do Desenvolvimento Social e os números estão aí. Eu falar, com 3 vezes o dinheiro, o que aconteceu? Com 3 vezes o dinheiro. Era 0,5% do PIB, hoje é mais de 1,5% do PIB, investido em transferência de renda. É a bagunça que foi feita com os cadastros. Ou seja, esse país viveu um 2022 tão anormal. Sim. Porque, assim, o objetivo do governo era reverter o desfavoritismo eleitoral. E aí, você viu os dados da CGU, né, do Controladoria Geral da União, em relação aos cadastros. Cadastros da Caixa, o CAD único. Tudo bagunçado. Tudo... É que bagunçado para quem é gestor. Para quem queria ganhar uma eleição a qualquer custo, bota para dentro. É isso aí. Então, o dinheiro acabou sendo canalizado de uma forma completamente irresponsável. Às vezes, para quem precisava de 600, ganhou 1.800, e às vezes o cara que precisava de 600 ganhou 0. Então, nós vamos ter que fazer um esforço, e o Wellington Dias é um craque, de sanear esses cadastros, para que o dinheiro chegue às pessoas que estejam precisando. Então, tem muito trabalho no INSS, no CAD único, tem muito trabalho a ser feito. E não é de cortar benefícios, porque não é disso que nós estamos falando. O dinheiro está lá e vai ser destinado. Agora, é você arrumar, né, de acordo com a lei, ele dá uma arrumada na casa. Né? Ministro, o presidente falou ontem de uma volta chamada linha branca, estimular a compra de eletrodomésticos para os mais pobres e tal. Já houve esse programa recente em relação a carros. Isso está na agenda do senhor? Vai sair uma linha branca 2 aí nesse mandato? Olha, eu te confesso que o presidente não falou comigo ainda sobre esse assunto. Ele jogou para o alto. Eu soube pela imprensa. Mas, olha, o programa do carro, né, a Anfávia estava fazendo uma pressão muito grande e com uma certa razão, porque com esse juro que o Brasil está cobrando... Sim. Kennedy, a gente tem que voltar a falar um pouco disso. Eu lamento. Claro. Vamos... Tem muita gente que fala, não... Olha, o país está pagando 10% de juro real ao ano. Isso não... Faz mais de 15 anos, desde 2005, 18 anos atrás, nós chegamos a pagar um juro real acima de 10% ao ano. Faz 18 anos que nós nos livramos disso. E agora nós voltamos para isso, com uma inflação que está entre 3% e 4%. Então, o que acontece? Por que eu estou falando do juro? Porque se o juro está... Se o governo está pagando 10% de juro real... Quem vai comprar uma geladeira? Quem está comprando uma geladeira está pagando 30% de juro real. 20% de juro real. E aí não cabe a prestação no bolso do cidadão. Sim, é isso. Então, como é que... Tem um problema estrutural aí, né? Tem um problema estrutural que nós esperamos que alguma sensibilidade técnica aos números, né, por parte da autoridade monetária, para que nós voltemos a ter um ciclo normal de expectativa do senhor em agosto é que o BC comece a diminuir o juro? Não, a expectativa é de todo mundo a essa altura, né? Acho que 100% dos analistas esperam um corte. O que está se discutindo agora, eu dizia... É o tamanho do corte. Eu dizia 3 meses atrás que o problema não era se, era quando. Agora o problema não é mais quando, é quanto. Quanto então, que você acha que tem que ser, ministro? Nós saímos do se, fomos para o quando e agora estamos no quanto. Eu penso que tem espaço para cortar. Para cortar... Mais do que 0,25? Eu tenho certeza que tem. Porque assim, você vai... Tudo bem, 13,75 para 13,5... Entende? E a inflação está caindo, o juro real está aumentando. O juro real está aumentando a ponto de, quando ele iniciou o ciclo de alta, o juro real era 3 e hoje está em 10. Então, o juro real no Brasil, de um ano para cá, triplicou. Não é que ele permaneceu no mesmo lugar. Nominalmente, é 13,75. Mas, em termos reais, ele triplicou. Então, é óbvio que você me perguntar, existe espaço para corte.
Tem uma série de... Hoje nós temos dois novos diretores no Banco Central. Sim. Qual é a tarefa desses novos diretores? Levar novos subsídios técnicos para a tomada de decisão. Eu sempre falo, ninguém compõe bancada no Banco Central. Não tem a bancada da oposição, a bancada da situação. Isso não existe. O que a gente quer é que esses novos diretores levem mais subsídios técnicos para sustentar uma decisão que, quem sabe, coloque o Brasil numa rota de crescimento sustentável, que é o que todo mundo quer. Sustentabilidade fiscal, ambiental e social. Isso tudo depende da política monetária também. Ministro, pelo que eu entendi, está perfeita essa questão do juros. Da linha branca, o Lula não falou com o senhor ainda. Ainda não. Vocês têm que discutir isso aí. Amanhã eu tenho despacho com ele, deve ser tema, né? Aí o senhor vai analisar. Eu sempre tenho que encontrar espaço, né? Esse negócio do carro que foi criticado inicialmente, depois que o desenho ficou ajustado, é um programa que tem forte impacto ambiental, porque R$ 1 bilhão de 1.800 foi destinado para a substituição de ônibus poluente, de caminhão poluente, por tecnologia moderna. E no caso dos veículos, foi 800 milhões, ou seja, menos da metade do valor, priorizou-se os carros mais eficientes do ponto de vista energético e ambiental. Então, nós estamos aprendendo a fazer política industrial de um jeito que será necessariamente novo, com os olhos voltados para o futuro, né? Ministro, recentemente, entrar um pouquinho na política, a gente não vamos falar de economia novamente, aprovou o arcabouço fiscal na Câmara, está caminhando bem no Senado, a reforma tributária é a mesma coisa. O senhor virou o ministro mais forte do governo, conquistou a confiança do mercado financeiro, que no começo ficava com uma desconfiança em relação ao senhor e ao Lula. Há uma percepção do mercado em relação ao governo de melhora justamente pelo trabalho que o senhor fez e é atribuído ao desempenho do senhor. O senhor está se sentindo fortalecido, aliviado diante da pressão que é ser ministro da Fazenda? Não tem dúvida assim, que eu tinha muita confiança de que a gente ia ter um semestre muito produtivo. Né? Então, nós saímos lá em dezembro, eu já tinha a agenda do primeiro semestre toda na cabeça, tanto é que não teve mês que nós não entregamos alguma coisa para o Congresso analisar ou para o Judiciário analisar, porque também teve uma pauta judicial muito importante para o governo, de vencer nos tribunais causas bilionárias em relação a bancos, em relação a planejamento tributário das grandes empresas. Nós botamos ali... Ministro, só para registro histórico, quando teve a discussão para o senhor virar ministro da Fazenda, que vocês ganharam a eleição, dizem que o senhor disse para o Lula, eu tenho um plano para a economia. O senhor falou isso para ele, e esse plano, ele era o arcabouço fiscal, a reforma tributária, o de transição ecológica, era tudo. O senhor chegou a ter essa conversa com ele? Eu tive no Egito. Eu fui convidado para ir para o Egito com o presidente Lula para a COP. Isso. Foi lá que o convite me foi feito. E ele me convidou para ser ministro da Fazenda e falou, você quer um tempo para pensar? Eu falei, eu prefiro inverter a pergunta. Eu prefiro apresentar para o senhor o que eu faria na condição de ministro da Fazenda e o senhor me disse está bem para o senhor, porque eu não consigo fazer uma coisa que eu não acredite. Não tem esse... Mas tinha um plano Haddad? Não, eu apresentei para ele exatamente o que eu fiz. Assim, nesses 6 meses eu falei, olha, eu preciso transitar dessa loucura que foi o governo Bolsonaro. Sim. Eu preciso fazer uma transição. A transição vai exigir algumas medidas duras, pouco populares ou até impopulares, mas que vão resultar num ambiente de negócio melhor, né? Reonerar combustível. Quem é que defendia? Todo mundo com medo. Isso. Só, o senhor vai reonerar os combustíveis e a gasolina vai baixar. Aí, como é que isso vai acontecer? Eu falei, porque o dólar vai cair. Então, tem umas complexidades na economia. E o que ele falou? Não, eu apresentei... Você vai ser ministro, Haddad? O que ele falou? Não, eu falei, eu apresentei para ele o plano de voo dos 6 meses, falei, eu preciso atravessar essa pinguela. E ele topou na hora? E ele topou na hora, ele falou, toca, eu acredito, confio em você, pode tocar. Boa, eu acho interessante a gente relembrar um pouco isso. Eu estava vendo umas imagens da campanha eleitoral do ano passado, e eu lembro o que aconteceu com o Barack Obama.
O senhor começou a ficar com um pouquinho de cabelo branco no governo agora, não tinha, né? Eu, por exemplo, estou cheio de cabelo branco, a barba está branca, enfim. O senhor já foi prefeito, foi ministro, já teve grandes responsabilidades, né? Agora, o pessoal fala, né? As pessoas dizem que ser ministro da Fazenda é muito estressante. A pressão de ser ministro da Fazenda é responsável por começo de cabelo branco no senhor? Eu penso que, assim, a pressão de ser ministro da Fazenda na transição do Bolsonaro para o Lula, talvez seja uma experiência muito, se não única, muito incomum. Porque foi difícil? Porque é diferente de uma transição do tipo Fernando Henrique para o Lula. Sim. Fernando Henrique para o Lula, a transição democrática, normal. Né? Malan Palocci é bem diferente de Guedes Haddad, né? É isso, quer dizer, Bolsonaro o problema é que nós estamos num momento dramático, Sim. de tensão no país, Sim. que o Bolsonaro fazia questão, né, de aumentar. Né? Teve uma tentativa de golpe no dia 8, com uma semana de governo. E com tudo que a gente sabe do assunto. Então, o que eu quero dizer, Kennedy, assim, em qualquer circunstância, a responsabilidade é muito grande. Mas nessas circunstâncias, eu penso que ela foi um pouco Sim. maior. Algumas pessoas acham que o senhor é uma grande revelação na política, agora como articulador político, dizem que é um Haddad diferente de quando prefeito. A gente lembra que muito da chave do sucesso do Malan e do Palocci como ministro da Fazenda foi a capacidade de negociar com o Congresso. E muito do desastre do Bolsonaro se deve também à incapacidade do Guedes de articular com o Congresso. Tem uma boa relação, por exemplo, com o Lira. O senhor aprendeu mais a fazer política, o senhor acha? O senhor está mais maduro desse ponto de vista? Não, espero, né, depois de 20 anos também, a gente vai melhorando. Mas você sabe que eu nunca tive dificuldade de aprovar a lei, né? No Ministério da Educação, nós aprovamos todas as leis que foram encaminhadas. É que Fazenda é outro rojão, né? Com o apoio, inclusive, do PSDB à época. Sim. Paulo Renato se tornou meu amigo. Sim. O Rogério Marinho, senador hoje, à época era um deputado do PSDB que ajudava a educação. Sim. Né? Na Prefeitura de São Paulo, eu aprovei renegociação da dívida com a União, plano diretor, IPTU progressivo, lei de uso e ocupação do solo, com 11 de 55 vereadores. Tinha 11 do PT. Então, eu nunca tive dificuldade de dialogar com o parlamento, gosto do parlamento, eu mesmo não me sinto parlamentar. Dificilmente teria vontade de participar do parlamento, mas eu gosto do parlamento. Eu penso que a relação do executivo com o parlamento tem muito que ser aprimorada, tem que ser mais respeitosa e pode ser muito construtiva. Eles dizem que o senhor escuta, se dispõe a fazer acordos, muda, que tem feito política... Eu me dou bem com o Arthur Lira, me dou bem com o Rodrigo Pacheco e falo isso porque eles foram fiadores de uma transição difícil. O executivo sumiu, né? Teve que negociar a PEC da transição. Depois da eleição, o executivo desapareceu, o Bolsonaro sumiu, o próprio Guedes, no final, tirou férias, e quem fez a transição foi o Congresso. E depois o Supremo, depois do 8 de janeiro. Ministro, quando o senhor olha para a sua carreira hoje, o senhor faria alguma coisa diferente em relação ao que o senhor seguiu? Mudaria alguma coisa? Olha, claro que sim, assim, mas eu penso assim, eu penso que o legado que foi deixado na educação é muito respeitado. E eu penso que as pessoas, até pela minha vitória na capital o ano passado, né, contra o Tarcísio, ele ganhou no interior, levou a disputa, na capital, mas foi mais perdeu votado. na capital, na região metropolitana. Eu penso que também a minha gestão à frente da prefeitura, ela hoje é mais bem assimilada do que a época. E eu penso que eu tenho responsabilidade nisso, por não ter comunicado, talvez, da maneira mais adequada, as medidas estavam sendo tomadas. Então, tem um aprendizado. E o ambiente antipetista à época, vamos combinar Era o auge do antipetismo. 2016, você ser candidato pelo PT no ano do impeachment, é uma coisa que eu não desejo nem para os meus adversários, porque foi muito penoso. A gente viu esses últimos 10 anos, aí, de 2013 a 2023, é uma década perdida na política. A gente teve a da economia nos anos 80, mas tem retrocesso na área social, na política, na economia. Foi muito dramática. Foi uma década trágica, eu acho. 2013 e 2022. Vou pedir licença para o senhor um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Olá, a notícia está de volta com Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Ministro, sei que o senhor falou muito de reforma tributária e ela tem um peso
na avaliação de algumas pessoas, assim, uma reforma equivalente à do Plano Real, na redemocratização, pelo impacto que vai ter na economia brasileira, alinhando o sistema tributário brasileiro de hoje, que é complicado, atrasado, com sistemas tributários mais modernos. Tem uma discussão sobre a alíquota de 25% para esse novo imposto sobre bens e serviços. Teve um punhado de exceções ali. Tem gente falando que essa alíquota vai ter que ser de 26% a 28%. Tem gente falando, olha, rever o que foi feito de exceção, dar menos exceções para ficar em 25%. Qual que é o caminho que tem que seguir no Senado, na sua opinião? Olha, até tive o privilégio de conversar logo ontem, né, com o senador Eduardo Braga, que é uma pessoa muito experimentada. Que é o relator da reforma no Senado. Relator da reforma no Senado, junto com o relator da reforma na Câmara, que já entregou seu trabalho, o Aguinaldo Ribeiro, que são pessoas excelentes, são pessoas que eu conheço há muito tempo e que estão totalmente conscientes da importância dessa reforma para o Brasil. A diferença do Plano Real, que teve um efeito de bem-estar instantâneo, essa reforma vai ter um efeito diferido no tempo. Já tem um efeito de antecipo expectativa, né? Isso é bom. O efeito instantâneo que ela tem é que o Brasil já chama a atenção do mundo do ponto de vista de investimento estrangeiro. Você vai ter muito boas notícias no mercado de capitais a partir dessa reforma. Muita empresa vai conseguir emitir no exterior e vai conseguir captar com muita facilidade e a juro baixo. Te garanto que isso vai acontecer. Porque quem vai investir no Brasil não está pensando em 3, 4 anos. O cara está pensando em 20, 30 anos. Né? E aí, quando ele vê que a reforma atualiza o sistema tributário, o nosso sistema tributário é de número 184 do melhor para o pior, de um total de 190 países analisados pelo Banco Mundial. E meu filho brincava assim, eu quero conhecer esses outros 6 porque pode ter sido falha de preenchimento. Né? E do tamanho do Brasil, da importância do Brasil, não tem nenhum. Não tem nada pior. Então, é uma pequena revolução que vai acontecer, porque você vai simplificar, você vai ter um sistema mais progressivo, mesmo do ponto de vista do tributo sobre consumo, você vai dar transparência para a carga tributária, vai permitir uma compensação com o imposto sobre renda e patrimônio para diminuir o imposto sobre consumo, que é o que a União Europeia, a OCDE, fizeram para melhorar a questão da progressividade do sistema, combate à desigualdade. Ou seja, abre-se um caminho novo para o Brasil que vai efetivamente melhorar muito a qualidade do... Mas na questão da alíquota, eu sei que é porque... Vou te responder. A gente está com pouco tempo também, tá que tem muita coisa que eu quero falar com o senhor. Tem que cortar ou tem que ser uma alíquota maior que 25? Se você perguntar o que eu desejo uma reforma um pouquinho mais enxuta, com menos excepcionalidades. Eu penso que o relator faria um trabalho maravilhoso se ele fizer isso. Pegar o texto, dar uma limada, como eu falei ontem. Dar uma limada... Aquela possibilidade de criar um imposto para os estados que estão falando que pode encarecer comida, o tal do artigo 20 da emenda aglutinativa, aquilo seria bom sair. Eu penso que limar o texto. Tá. Tirar aquilo que pode causar alguma apreensão, até porque para ficar para 25, é isso? Até porque isso, vamos lá, a Constituição pode ser amanhã alterada. Sim. Vamos ficar com aquilo que é o núcleo central do projeto, o que traz conforto para todo mundo. Aí fica nos 25. E segurança, eu penso que pode ficar no tempo até menos. Vou te explicar por quê. Tá. Vou te explicar por quê. Em primeiro lugar, você está fazendo um corte drástico do gasto tributário. O gasto tributário no Brasil vai cair à metade com a reforma tributária. De 10% do PIB, entre União, Estados e municípios, para alguma coisa em torno de 5%. Só isso aí já faz a alíquota média cair. Segundo lugar, diminui muito a evasão fiscal. A possibilidade de sonegação fica muito piorada. Terceiro lugar, a digitalização da economia brasileira vai andar a passos largos. Isso também vai melhorar a eficiência da arrecadação. Quanto mais gente paga, menos paga. Entendeu? Pode ter uma alíquota menor. Claro. Exatamente. Então, e em quarto lugar, você vai ter os desdobramentos em outros tributos para permitir a queda da alíquota sobre consumo no tempo. Então, no tempo, eu penso que ela vai atingir o equilíbrio com neutralidade da reforma num patamar de 25 para baixo. Boa, é uma boa previsão, tomara que isso esteja certo.
Tem uma fase da reforma tributária que o senhor andou falando que vai ser feita, que me parece que é a mais difícil, que é taxar mais a renda e o patrimônio, né? Sim. E tem também a legislação sobre imposto de renda, inclusive das pessoas físicas. Haverá aquela correção da tabela do imposto de renda para R$ 5.000? Que detalhe que o senhor pode dar dessa reforma, dessa segunda fase? Não, o que nós estamos pensando é o seguinte: primeiro, nós estamos com foco em cobrar de quem não paga. Entendeu? Então, qual é o foco? Offshore. Tem cabimento um brasileiro ter dinheiro num paraíso fiscal e não pagar imposto sendo residente no Brasil? Quer dizer, você que tem a sua poupança ali no Banco XPTO, você paga o imposto de renda relativo às suas aplicações financeiras. Mas se você tiver muito dinheiro e botar o dinheiro num offshore, você não paga nada. Isso é. Fundo fechado. Qual é o sentido de você manter fundo fechado, diferindo os impostos? Não é melhor a cada ano você fechar a operação? Aí o pessoal fala, e o estoque? Pô, o estoque se discute. Ninguém está querendo aqui espoliar ninguém. Sim. Mas vamos fazer uma coisa coerente com o resto do mundo. Sim. Preço de transferência. Tem cabimento uma trading subfaturar a exportação brasileira para pagar o imposto fora num paraíso fiscal? Sendo que a soja é produzida aqui, o minério é produzido aqui, o óleo é produzido aqui, e o brasileiro não fica com uma parte disso, que é toda transferida para o exterior. Então, mas é uma briga boa comprar isso aí. Mas muita coisa já está aprovada. O preço de transferência, que todo mundo dizia, não vai aprovar. Câmara e Senado pacificaram, já está aprovado. Agora, nós não vamos colher os frutos em 2024, porque exige um esforço de aprender como fazer, mas em 2025 já tem a correção dessas distorções. Então, nesse primeiro momento, nós vamos corrigir distorções, que são gritantes no caso brasileiro. Ministro, voltar um pouquinho para a política aqui. O presidente Lula disse na entrevista para a Notícia aqui que se ele tiver saúde, que se for necessário para combater a extrema-direita, ele será candidato à reeleição. Né? Que ele não está pensando nisso, mas se for necessário e tiver saúde, ele será. O senhor defende a candidatura do Lula à reeleição? Olha, conforme a própria frase dita por ele, né, o presidente Lula tem que estar disponível para o país, sobretudo num momento de risco. Eu desejo que ele queira se candidatar, não por essa razão, por uma outra razão. Né? Mas, se isso estiver em jogo, o Brasil não tem mais tempo a perder. Nós perdemos 10 anos. Nós temos que colocar esse país em linha. Agora, é uma decisão de foro íntimo dele. O PT vai apoiar qualquer que seja a decisão dele. Né? Mas eu penso assim, eu considero o Lula um patrimônio do país, né? Inclusive que deveria ser valorizado nesse momento e que o Brasil precisa se reinserir no concerto das nações. E ele é o Pelé da política no cenário internacional, queiram ou não queiram os seus adversários. Ele é aquele que abre as portas do Brasil no resto do mundo. É a pessoa mais qualificada para fazer esse trabalho hoje. Você sabe como a política é. Hoje no PT, quando você conversa, dizem assim, se o Lula não concorrer, quem é o candidato? Todo mundo diz, Fernando Haddad está muito à frente de todo mundo dentro do PT, pelo trabalho que está fazendo como ministro da Fazenda. Nós estamos no começo de um trabalho. Sim. Né? E a pior coisa que eu vejo o político fazer é sentar numa cadeira pensando na outra. Eu já vi tanta gente se dar mal com isso. Que eu olhando assim, falo, deixa eu tentar cuidar do meu quadrado aqui, fazer um bom trabalho. Está muito longe isso. Muita coisa boa e não tão boa pode acontecer. Tem que estar com a direção firme no pulso aqui. E não é bom esse tipo de coisa. Faz o teu trabalho, você foi escalado para uma função, o destino vai cuidar das outras coisas depois. Uma imagem do senhor ao lado do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, negociando a reforma tributária, repercutiu muito, desagradou muito a extrema-direita, o Bolsonaro ficou chateadíssimo. Eu queria uma avaliação do senhor sobre o Tarcísio, porque tem gente que enxerga o Tarcísio como um personagem mais equilibrado, alguém que não é de extrema-direita. No entanto, outros dizem, olha, ele também reza pela cartilha do bolsonarismo. Estamos vendo, por exemplo, enquanto o governo acaba com as escolas militares, cívico-militares, ele dizendo, eu vou fazer mais escolas aqui. O Tarcísio, na sua avaliação, é um personagem da extrema-direita ou ele é diferente do Bolsonaro? Como é que o senhor avalia essa figura? Olha, ele não nega ser bolsonarista. Né? Então, eu
tomo pelo valor da palavra valor de face. dele. Ele é bolsonarista. Eu penso que a formação dele é uma formação mais sintonizada com a do Bolsonaro, embora ele se apresente de uma forma mais leve do que o Bolsonaro. Mas eu penso assim, o mindset dele, a mentalidade dele, eu penso que é forjada no seio desse movimento que se chama bolsonarismo do Brasil, né? Agora, isso não me impede de, na condição de ministro da Fazenda, dialogar com o governador de São Paulo, porque eu tenho que resolver problemas, e ele tem que resolver problemas. Entendeu? Não estamos fora do ringue, nós temos que arrumar na arena soluções para os nossos problemas. E desse ponto de vista, não apenas eu já o visitei no Palácio dos Bandeirantes, né, numa agenda para tratar de temas de São Paulo, como ele generosamente foi no Ministério da Fazenda para quê? Para discutir um tema que era um detalhe e que podia impedir a aprovação da reforma. E a gente tinha visto que tinha acontecido ao longo dos 30 anos. Que era a questão da centralização da Receita, Sim. que a gente defendia, porque eu falava, se não centralizar a Receita, não vai dar certo a reforma. Sim. Como é que o cara vai pagar 27 governadores se ele pode pagar um boleto só e aquilo se distribui automaticamente para o destino? Não faz sentido. Mas ele tinha um ponto, que era a governança do Conselho Federativo. Nós apresentamos uma solução que foi incorporada pelo relator, pacificou. Ministro, quando o PT vai disputar a eleição em 2024, tem uma discussão que vai enfrentar um PL muito ambicioso, querendo usar o Bolsonaro como cabo eleitoral. Quais que o senhor acha que tem que ser as bandeiras do partido? E se em São Paulo o senhor defende o apoio ao Guilherme Boulos, do PSOL? Não, o PT tem um acordo, né, com o PSOL e tem que cumprir, né? Então eu defendo que os acordos sejam honrados, né? Agora, eu penso assim, a gestão das metrópoles, quando ela é feita por forças progressistas, as cidades avançam mais. Eu não tenho dúvida em dizer isso, né? Ela avança muito. Pega em São Paulo, quando que a cidade mudou de cara? Quando ela foi governada pelas forças mais progressistas. Erundina, Marta, o senhor, né? Foi onde se procurou repaginar a cidade, né? E a cidade colheu os frutos dessas gestões. A direita joga muito na retranca e numa pauta muito antiga, sabe? Uma pauta muito atrasada. Você vê, faz quase 8 anos que eu deixei a Prefeitura de São Paulo, você não sabe o que aconteceu lá. Não aconteceu nada de novo. Não, aquele centro de São Paulo está... A não ser um certo retrocesso em alguns dispositivos importantes, como foi o caso do plano diretor. Então, eu penso assim que as cidades, quando elas são governadas, isso no mundo inteiro, viu? E mais engraçado é o seguinte, mesmo quando a direita ou os liberais ganham grandes cidades no exterior, eles ganham com uma agenda progressista. O Bloomberg, que foi prefeito de Nova York, foi um dos prefeitos mais progressistas de Nova York, sendo um sujeito conservador. Mas por quê? Porque a cidade exige isso. Então, quando é uma pessoa muito... Até eu distinguiria liberal de conservador nesse caso. Porque, às vezes, um liberal consegue fazer uma agenda progressista e um conservador, raramente, né? Ministro, a gente está vendo as investigações aí sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Eu queria encerrar a entrevista com o senhor. Primeiro, com uma avaliação. Se em 2026 o senhor acha que essa extrema-direita, mesmo com o Bolsonaro inelegível, se ela oferece um risco alto para a nossa democracia, como ofereceu ao longo do governo Bolsonaro, e se o senhor acha que o Bolsonaro, que está inelegível, se ele merece uma responsabilização criminal pelos atos que ele praticou na presidência da República. Olha, Kennedy, muito francamente, eu sempre lamento muito quando o cenário eleitoral é afetado por uma decisão judicial. Porque a gente que é democrata, a gente sempre quer que o eleitor dê a última palavra sobre tudo. Agora, quando você está diante de crimes manifestos, eu não sou a favor da justiça fechar os olhos para o que o Bolsonaro fez na pandemia, para o que o Bolsonaro fez na Receita Federal, na Polícia Federal, só porque tem gente que gosta dele. Aí também não dá, entendeu? Então, se as investigações conduzirem, como parece ser o caso, a uma responsabilização, lamento, mas
vale para o meu filho, vale para mim, vale para o Bolsonaro, vale para o filho dele, vale para todos nós. Então, vou lamentar porque a democracia perde, mas um indivíduo não tem o direito de cometer crimes porque é popular. Paciência. E o risco para 2026? Eu acho que o risco existe no mundo inteiro. A democracia não está no melhor momento no mundo. Há ameaças na Europa, há ameaças na Ásia, há ameaças na África sempre, aqui na América do Sul, mesmo nos Estados Unidos. Eu penso que a extrema-direita ela está numa quadra histórica em que ela efetivamente está usando e está angariando apoio, até pela confusão criada pela crise do neoliberalismo, né, que gerou, desde 2008, essa eclosão da extrema-direita no mundo. Então, todo cuidado é pouco. Os amantes da liberdade têm que saber que ela está ameaçada. Como enfrentar? Olha, o Brasil deu demonstração de que é possível, né? Agora, se ilude quem imagina que não houve uma tentativa de golpe no Brasil. Que era coisa de... Não. Que a Tabajara, que não era... Não era nada... Não era uma ameaça, muito grave. Se tornou Tabajara. Mas ela era para valer. Há generais, e não vou citar nomes aqui, mas é fácil descobrir, há generais que estavam no governo Bolsonaro, que se afastaram do governo Bolsonaro, e a justificativa para esse afastamento é: não compro a tese do golpe. Isso nós não vamos embarcar nisso. Então, se afastaram dos seus cargos porque havia ameaça de golpe, não vou ser eu que vou dizer que era brincadeira, né? Não era brincadeira. A democracia foi salva na eleição passada. Era É isso aí. Ministro, obrigado demais pela sua entrevista, viu? Boa sorte aí na condução da economia, que é importante. Boa noite para o senhor. Valeu. Obrigado. Pessoal, a notícia fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência. Um abraço. Até a semana que vem.